Como nascem as grandes empresas, como desenvolver produtos inesquecíveis, produtos estes que marcam uma geração, como empresas que estão no auge, sendo referência até mesmo para as concorrentes, estagnam e não conseguem mais se desenvolver, ou porque não criam mais produtos como antes, criadora do Walkman, PlayStation, CD, primeiro televisor portátil e etc. Hoje falaremos sobre o sucesso e estagnação da gigante japonesa Sony. Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal. Para você isso é de graça, mas ajuda muito o canal fazendo isso. Algumas empresas se destacam por criar seu primeiro produto de forma totalmente inovadora e com isso acabam conquistando o mercado. Bem, esse não é o caso da Sony. O primeiro produto, ou melhor, os dois primeiros produtos desenvolvidos pela Sony não tiveram grande destaque. Em 1945, nascia em Tóquio, dos escombros da Segunda Guerra Mundial, uma oficina criada por Masaru Ibuka. Apesar de não ter muita coisa, quase nada para falar a verdade, Ibuka fundou com amigos a Tokyo Tsuruchin Kogyo Corporation e apesar da criação da empresa, eles não sabiam ao certo o que fazer. Porém, a história nos ensina que após grandes desastres, vem também grandes oportunidades com a reconstrução dos lugares destruídos. Naquela época, o exército japonês modificou os rádios dos japoneses para não ouvirem notícias e principalmente propaganda inimiga. Porém, como é de se imaginar, o interesse por notícias do mundo só crescia e com isso a oficina de Ibuka conseguiu modificar os rádios para receberem outras frequências, além de também fazer os reparos de rádios. Com isso, a oficina de Ibuka teve sucesso, saindo numa coluna de revista da época. A revista chegou até Akio Morita, que conhecia Ibuka de uma época anterior. Ambos se tornaram muito amigos e dessa amizade a empresa se estruturou ainda mais. Na época, o país estava devastado. Era comum eles receberem junto com o pagamento pelo reparo, arroz. E com essa demanda veio o primeiro produto produzido, uma panela elétrica de cozinhar arroz. Era uma panela um tanto quanto primitiva. O produto não deu muito certo, a panela não funcionava bem. O resultado era arroz ou cozido demais ou sem cozinhar. Estava aí o primeiro fracasso da empresa. Em 1946, a empresa foi finalmente oficializada e com isso também ganhou um apelido de Totsuko. O segundo produto foi um tapete elétrico. O resultado também não foi o esperado. Há histórias, de certo ponto de vista até engraçadas, envolvendo tais almofadas no site da própria Sony, porém, não há como detalhá-las aqui. Outro fracasso bateu à porta novamente. Com 2 fracassos seguidos, eles precisavam de um produto que desse certo, e o próximo produto seria uma fita magnética de gravação. Vale dizer que essa tecnologia era um tanto quanto rara na época. Fazer as fitas de gravação era um grande desafio, e depois de muita criatividade por parte dos engenheiros e também de fritar alguns produtos químicos numa frigideira, a equipe criou o óxido de ferro, que pôde ser usado para criar uma fita magnética. Foi um sucesso, havia dado certo, mas a invenção teve de ser aperfeiçoada. O próximo passo era criar um gravador que pudesse utilizar essas fitas e realmente gravar algum som. Com isso nasceu a Tape Recorder G-Type e, finalmente, depois de 2 fracassos, o produto foi um grande sucesso no Japão. Teve uma grande influência no desenvolvimento da sociedade daquela época. Foi utilizado até em escolas em 1955, só que para essa finalidade foi comercializado o Tape Recorder H-Type. Esses gravadores eram utilizados tanto para fins empresariais quanto domésticos. Já nos Estados Unidos, os gravadores só eram utilizados por repórteres e profissionais específicos. E como os Estados Unidos eram um grande mercado da época, com uma classe média grande e um possível consumidor, o próximo passo da empresa era ter esse mercado.
Em 1952, Ibuka decide ir aos Estados Unidos para prospectar esse mercado e tinha como objetivo sondar uma nova tecnologia criada no famoso Bell Lab, o semicondutor. De quebra, também sondar como os americanos faziam seus gravadores. Depois de se admirar com Nova York, onde haviam carros por todo lado e luzes iluminavam a cidade até tarde da noite, Ibuka recebeu a visita de um amigo que disse que a Western Electric iria liberar a patente do transistor para empresas interessadas. E aqui vale a observação. O transistor foi inventado em 1948 no Bell Laboratories. Apesar de ter dúvidas sobre a invenção, o transistor viria a se tornar um dos produtos mais importantes para a sociedade moderna. Quando soube do transistor, Ibuka não acreditou ser um bom produto, mas depois mudou de ideia. Como haviam se passado 4 anos desde a criação do transistor, a invenção já havia sido aperfeiçoada, e a ideia de trabalhar com a nova tecnologia começou a seduzi-lo. E parecia também o tipo de desafio que os seus funcionários apreciariam. Voltou para o Japão e dividiu com Morita a ideia, e ele gostou. Porém, viu entraves, pois o Ministério da Indústria e Comércio negaria, dizendo ser impossível fabricar um transistor em uma cidade pequena. Tempos depois, Morita foi aos Estados Unidos e assinou o contrato com a Western Electric, e depois de viajar para a Europa, retornou ao Japão. Mas na época, até mesmo a Western Electric alegou que só era possível fazer tecnologias envolvendo áudio com os transistores. Então a ideia foi fazer um rádio que todos pudessem comprar. Porém, as dificuldades seriam muitas e todos pensaram que a Totsuko não iria conseguir. Então o primeiro grande desafio foi criar um transistor de alta frequência. Levaram a empresa ao limite técnico e financeiro, mas no final tiveram sucesso na criação. Nasceram então os Type 2T14 e o 1T23. Daí nasceu o TR-55, e quando Morita foi aos Estados Unidos para comercializar o produto, surgiu outro problema. Os americanos não conseguiam pronunciar a palavra Totsuko. Logo, era necessário mudar de novo. Teoricamente uma tarefa fácil, ainda mais para quem fabrica transistores. Depois de combinar diversas palavras de 3 letras, optaram pela palavra latina sonos, que significa som. Juntamente com o diminutivo em inglês, daí surgiu a palavra Sony. E em 1958 nasce a gigante como a conhecemos, Sony. Foi lançado no mercado americano o rádio que cabia no bolso, o Sony TR-63, e foi um sucesso estrondoso. Os americanos adoravam o novo rádio, principalmente os jovens e adolescentes. A Sony continuou a diminuir o tamanho dos dispositivos e em 1960 alcançou o mercado mundial. Foi nessa época que lançou a primeira TV de transistores, que era diferente das TVs de tubo e imagem a vácuo. Foi uma verdadeira revolução na época. Em 1968, a Sony lançou a Triniton TV, com um brilho que se destacava na época, outro produto extremamente bem sucedido além da longa vida de uso. Em 1978, houve uma força-tarefa entre Sony e Philips. Desse esforço conjunto nasceu o CD, que foi lançado em 1982. Porém, antes do tocador de CD houve um produto que ficou eternizado entre os usuários. The music with the Sony Walkman. The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. You really feel the music, you really feel it. You really feel the music. Put on a Walkman and see the world in a whole new light. Sony Walkman. The Walkman from Sony, the one and only. Em 1979, a Sony lançou o seu primeiro tocador estéreo, chamado Walkman. A Sony chegou a vender 400 milhões de Walkmans em todo o mundo, além de ter criado uma nova cultura de ouvir música. Realmente um produto memorável. Com o lançamento do tocador de CD em 1982, também houve um tocador de CD portátil chamado Discman.
Como desenvolvimento, de certo ponto até lógico, em 1988 a Sony compra a CBS Records por $3 bilhões e muda o nome para Sony Music, assim como também adquiriu a Columbia Pictures. Em setembro de 1993, a Sony Computer foi formada e um ano depois a Sony lança o PlayStation. Isso mudou o jogo para a empresa. Trocadilhos à parte, o PlayStation vendeu 100 milhões de unidades. Foi a primeira vez que um videogame alcançou essa marca. Em setembro de 2000, lança o PlayStation 2, o videogame mais vendido de todos os tempos. Nesse ano também fundou um banco e a divisão de celulares, a Sony Mobile. A Sony revolucionou novamente o mundo ao lançar a primeira TV OLED do mundo. Também foi uma das primeiras a lançar TV em 4K. O PlayStation já está na versão 5. Houve também videogames portáteis lançados pela empresa para rivalizar com a Nintendo. São conquistas realmente notáveis, dignas de uma grande empresa como essa. Porém, vocês já devem ter notado que de uns tempos para cá a Sony não vem tendo um grande destaque, principalmente depois da ascensão dos sul-coreanos, chineses e taiwaneses. A Sony entrou de certa forma numa estagnação. A empresa não consegue mais se desenvolver como antes e nem lançar produtos inovadores. Para entender melhor, vamos precisar de contexto. Em 1990, houve uma grande crise no Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão se reergueu e teve alto índice de crescimento. Com isso, houve uma grande valorização dos ativos no Japão e, consequentemente, dos imóveis. Porém, isso formou uma bolha imobiliária. Essa bolha estourou e fez com que os preços das terras e imóveis desvalorizassem muito, e isso causou uma grande e devastadora recessão no país. A qualidade de vida caiu muito, empresas demitiram pessoas e as famílias tiveram uma redução do consumo. O Japão até facilitou a imigração para trazer mão de obra barata. A mão de obra japonesa qualificada era cara, e abrir o mercado era uma solução. Vamos ver mais à frente que essa mão de obra cara irá impactar os negócios da Sony. Com o estrago já feito, o Japão e mais especificamente a Sony precisou se readaptar. Com isso, houve uma mudança nas políticas da empresa, que trocou sua mão de obra permanente por contratados. Os trabalhos de forma geral ficaram ameaçados. É justamente nessa época que os concorrentes da Sony começam a crescer. Nos anos 90, a indústria de eletrônicos mudou. Houve padronização de peças e com isso a mão de obra poderia ser menos qualificada. Menos qualidade quer dizer que é mais barato, principalmente na linha de montagem. Num universo macro, isso se mostrou mais eficiente. Porém, no caso da Sony, ela fabricava a maioria dos seus equipamentos. Isso garantia a qualidade da qual a marca ficou conhecida, só que isso consequentemente deixava o produto mais caro. A Sony não queria baixar o preço do produto, uma vez que o produto era bom, de qualidade. Como os produtos dos outros mercados foram melhorando, como a Samsung, por exemplo, a Sony já não podia justificar o alto preço de seus produtos. Porém, era necessário tirar da margem de lucro, uma vez que os custos de fabricação não foram alterados. Isso fez com que outros setores da empresa sofressem cortes, e normalmente isso sobra para setores responsáveis por inovação e pesquisas. Pesquisas são caras e nem sempre dão certo. Os lançamentos de produtos inovadores nos anos 2000 fizeram a Sony perder o seu brilho do passado. A Apple lançou o iPod. Isso mudou toda a indústria da música. E não somente isso, a mesma Apple lançou o iPhone, que fazia tudo o que um iPod fazia e muito mais. Não eram somente os engenheiros da Apple que faziam os aplicativos, havia uma loja aberta a desenvolvedores. Isso fez surgir milhares de aplicativos para diversas finalidades e a Sony não tinha uma resposta para essas inovações. Aí vem outro problema, inerente a esses negócios muito grandes. A Sony precisava mudar, mas como mudar uma empresa tão grande com milhares de funcionários? As mudanças foram gradativamente sendo realizadas. Essas mudanças e simplificações fizeram a Sony perder muitos engenheiros e, com isso, em parte, seu poder de inovação. Um grande mercado hoje, sem dúvida nenhuma, é o de celulares.
Ir bem nesse mercado, devido à competição acirrada, mostra o quão inovadora é uma empresa, e a Sony não foi e nem vai nada bem nesse setor. O Sony Xperia foi muito mal em vendas. Outro setor que sempre foi carro-chefe da empresa era a venda de televisores, mas a Sony vê a Samsung dominar o setor por anos consecutivos. A Sony perde em quase tudo em relação aos eletrônicos. Com uma empresa muito grande, muito complexa, com vários braços e uma direção que não consegue vislumbrar um futuro distante, ao menos é o que parece, a Sony estagnou. Continua lucrativa, é claro, mas vê sua fatia do mercado diminuindo ano após ano. Em alguns mercados a marca vai bem, como o de videogames. A Sony vendeu mais PlayStation 5 nas 12 primeiras horas de venda que o PlayStation 4 em 12 semanas. Os games são um mercado em constante crescimento e hoje certamente são uma área estratégica da empresa. Outro mercado onde a Sony é bem significativa é na produção de câmeras fotográficas, além de sensores de câmeras para celular, onde vendem para Apple, Samsung e outros. Esse mercado é bem consolidado na empresa. Ou a Sony arruma uma maneira de voltar ao protagonismo do passado, aceitando novos desafios com entusiasmo e com isso tirando produtos realmente inovadores, ou veremos num futuro não muito distante a empresa sair da estagnação para um declínio. Cremos que a empresa ainda tem muito a acrescentar e, assim como ano passado, investir em pesquisas para fazer a diferença pode ser um bom caminho para a empresa seguir. Você também concorda que a Sony entrou em estagnação? Comenta aí pra gente. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deixei aqui mais 2 vídeos interessantes para você. Te vejo lá daqui a pouco.